deixar Deus falar. Diácono Rafael, palma para Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. 1 Crônicas 17. Deus abençoe os irmãos, pastor Nelson, toda a liderança da mocidade, irmão Rafael, irmão Neriel. Que o Senhor venha abençoar essa mocidade a cada dia mais. Glória a Deus. 1 Crônicas 17:11. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: quando se completares os teus dias para se juntares aos teus pais, levantarei a tua semente depois de ti, um dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me construirá um templo, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. O meu amor jamais retirarei dele, como retirei daquele que foi antes de ti. O estabelecerei, porém, na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Curva sua cabeça. Senhor Deus, Pai amado, este lugar é seu, Espírito Santo. Os nossos corações são teus. Toma este lugar em tuas mãos. Toma a nossa vida em tuas mãos. Enche esta igreja, enche esse irmão, enche esse templo. Não despede, Espírito Santo, a cada um que entrou por essas portas da mesma forma que entrou. Mas confie nas tuas palavras, confie nas tuas promessas. Ei, enche, Senhor, fala mais uma vez conosco neste lugar. Para a glória do Pai, para a glória do Pai. Toma os seus lugares, irmão. Louve a Deus com as palmas. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa foi as palavras ditas pelo Senhor. Você que está aqui nesta noite, saiba de uma coisa, que você é a imagem e semelhança do teu Senhor. Você é ser parecido com Ele. Amém? Mas só que a aparência física não é tudo. O teu comportamento, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir também tem que ser igual ao teu Deus. Ser imagem e semelhança, muitas das vezes nós pensamos que é colocar um paletó, uma gravata, uma Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja todos os dias. Mas só que se a imagem e semelhança de Deus vai muito além do que o interno. A imagem do Senhor, a semelhança do nosso Deus vai muito além do que a nossa vida simplesmente na igreja. É ser espírito do nosso Deus diante dessa terra. O homem tinha essa missão aqui na terra de ser a imagem e semelhança de Deus. Mas quando ele desobedeceu o seu Criador no jardim do Éden, ele perdeu essa condição. O pecado, a desobediência começou a entrar dentro do coração do homem de uma tal forma que, vez do homem se voltar, se aproximar novamente do teu Criador, ele começou a se distanciar daquele que o havia criado.
as coisas começaram a piorar, a situação começou a complicar, porque agora Caim levanta contra o teu irmão, contra Abel, aquele que o Senhor achava nele graça, e tira a vida de seu irmão. Nós estamos vivendo nos dias de hoje, que quando nós encontramos um Abel que tem ainda um coração sincero, que tem ainda um coração voltado ao Senhor, muitas das vezes o Caim também se levanta para querer destruir o Abel. Mas nesta noite o Senhor vai derrubar ele por terra, porque o Senhor nos chamou para fazer a diferença. O Senhor nos chamou para nos encher do teu Espírito Santo, para que nós possamos fazer a diferença no dia de hoje. O povo estava no Egito, o povo estava sendo escravizado. Durante o dia o povo era açoitado, durante o dia tinha que trabalhar forçado. O chicote que batia em suas costas, que machucava o seu corpo. Mas só que durante a noite, quando eles estavam reunidos, eles ainda tinham força para dobrar o seu joelho e buscar a presença do Senhor. O Senhor chama Moisés agora, fala: Moisés, volta lá para o Egito, porque o meu povo tem clamado e a oração dele chegou diante do meu trono. Nós temos uma nação que estava sendo aflita, que estava passando por dificuldade, mas ele sabia qual era o caminho para encontrar com teu Deus. Ele sabia qual era o caminho, ele sabia que dobrar o seu joelho era o caminho para encontrar o seu Deus, para buscar reforço, para buscar uma porta de escape. Eu não sei qual é a sua situação nessa noite, eu não sei o que você tem passado, a luta que você tem enfrentado, mas uma coisa eu quero te dizer através dessa palavra: a oração ainda é a chave da vitória. A oração ainda é o caminho para você voltar a sentir a presença de Deus. A oração ainda é a porta aberta para você voltar a ser alguém diante de Deus. Deus fala para Moisés: não leva este povo por este caminho não, porque este caminho é curto. E eles vão ver muitas guerras. Leva eles para o deserto, porque no deserto o Senhor prova e molda o nosso caráter. No deserto nós podemos estar aqui na igreja de paletó e gravata pregando, mas quando o Senhor nos leva para o deserto, Ele prova quem é eu e você. Nós podemos pintar uma imagem, nós podemos fingir que nós somos alguma coisa diante do pastor, diante do dirigente, mas diante do nosso Deus não tem como esconder. Diante do nosso Deus não tem como ocultar aquilo que nós somos. O povo agora está no deserto, o povo agora está caminhando. E naquela caminhada, o Senhor durante o dia cobria eles com a nuvem para não sentir o calor do deserto. À noite, quando o frio era extenso, era forte, as mãos do Senhor também estavam guardando aquele povo. Se você está no deserto, saiba de uma coisa: Deus não te levou para lá para você morrer. O Senhor não te colocou nesse deserto para você morrer. Mesmo você estando chorando, mesmo você estando gemendo, Ele ainda cuida de você. Mesmo você querendo desistir, no sol escaldante, a nuvem do Senhor te guarda. No seu frio da noite, da madrugada, o sol, o calor, o fogo ainda cuida de você e não deixa você sofrer. Deus não te leva para o deserto para te matar, mas Ele te leva para mudar a sua vida, mudar o teu caráter, mudar o teu comportamento e fazer de você um novo homem, uma nova mulher. A missão do Evangelho não é fazer você uma pessoa importante. O chamado de Deus não é para fazer um homem, uma mulher importante, mas é para revelar a salvação para mim e para a tua vida. Você pode ver que durante a história de Israel, durante as passagens bíblicas, qual era a missão do Senhor? Era poder se aproximar novamente do homem. Por mais que o homem quisesse se aproximar, ele tinha suas dificuldades por causa do pecado que pesava sobre os teus ombros. Mas só que um dia em Israel surge uma oportunidade.
o Senhor procurava alguém ainda que pudesse contar para colocar diante da tua obra. O Senhor olha agora para o campo e encontra um jovem chamado Davi, que era segundo o coração de Deus. Davi, quem disse para Samuel que ele era segundo o coração de Deus, não foi Jessé. Quem disse para Samuel que Davi era segundo o coração de Deus, não foi Saul, não foi os irmãos de Davi, mas foi o próprio Senhor. Alguém pode olhar para mim, para você e não nos dar nada. Alguém pode nos julgar e dizer que nós não temos valor, mas se nós estivermos na presença do Senhor, nós somos segundo o teu coração. Nós não precisamos nos importar, mocidade, com o que o mundo fala de você. Você não precisa se preocupar com a opinião dos outros. Se você guarda essa palavra, se você guarda os mandamentos do Senhor, basta você esperar o tempo certo e o Senhor vai te honrar. Basta você esperar o tempo certo e o Senhor vai te levantar. Muitas vezes vai vir calúnia, vai vir aflição, mas o tempo do Senhor há de chegar sobre a minha e a tua vida. Sabe o que Davi representa nesta história? Eu e você. Davi representa alguém que era a imagem e semelhança do próprio Deus, porque se não fosse, ele não era segundo o coração de Deus. Davi era um homem que, por mais que a sua família não desse nada para ele, mais que os irmãos não dessem nada para ele era segundo o coração de Deus. Por mais que os amigos do serviço olhassem para ele, não dava nada, mas ele era segundo o coração de Deus. O que interessa não é o que os outros acham de nós, mas é o que Deus acha de mim. Porque a opinião dele não vai influenciar em nada, não vai mudar em nada, mas a opinião de Deus pode nos dar vida, como também pode nos condenar diante da tua presença. Surge uma necessidade de alguém que estava na brecha para ocupar o trono de Israel. Deus coloca Davi lá no trono. E um determinado dia Davi está andando no seu palácio real. Eu imagino, tentando imaginar como era bonito a casa de Davi. As cortinas do palácio, dos melhores tecidos daquela época. Davi comia das melhores comidas do reino. O rei não comia qualquer coisa. As roupas que Davi vestia também eram as melhores do reino, porque ele era rei, ele não era qualquer pessoa. Mas enquanto Davi está andando pelo palácio, olhando as paredes, os quadros lindos, a beleza do palácio a qual ele morava, quando ele passa agora, ele vê lá dentro da tenda a arca do Senhor. Nós estamos vivendo nos dias de hoje, que quando se fala em congresso de mocidade, a primeira coisa que nós fazemos é correr na loja para comprar a roupa mais bonita. Nós vivemos nos dias de hoje que quando fala de casamento ou fala de algum banquete, nós corremos na loja e compramos o melhor sapato, o melhor terno, a melhor gravata, para nós mostrar para os outros da igreja que nós estamos bonitos. Mas muitas das vezes nós estamos querendo aparentar que nós estamos bem, mas a presença de Deus está na tenda. Enquanto nós estamos
porque eu não estou aceitando ver ele dentro, a presença, a arca de Deus dentro da tenda. Natan vira para Davi e fala assim: Davi, tudo que estiver em teu coração faça, porque o Senhor é contigo. Eu imagino que Davi não dormiu aquela noite. Eu imagino Davi chegando lá na mesa do seu quarto, pegando a caneta, um lápis, eu não sei, e começando a desenhar o tempo como ele seria. Eu imagino Davi virando a noite, calculando quanto ele gastaria, quanto ele precisaria para construir, chegando para ele dizendo: Davi, vamos dormir, Davi, deixa isso de lado. Mas só que Davi tinha um compromisso, Davi tinha algo no seu coração, e ele precisava fazer, porque ele sentia aquela necessidade. Mas enquanto isso, do outro lado, Deus chama Natan e diz: Natan, volta lá, Natan. Volta lá, Natan, porque você falou o que estava no seu coração, mas o que está no meu coração agora eu vou falar eu, diz o Senhor. Você pode pregar, você pode cantar até o momento que você está vazio, mas quando você for ser cheio, e a partir de hoje Deus tem promessa para encher essa igreja, para encher essa mocidade. Você não vai mais falar o que você quer, você não vai mais pregar o que você quer, mas você vai falar o que o Senhor avisou. Vai doer, mas é o querer do Senhor. Os seus projetos não têm valor nenhum diante de Deus. Os seus projetos só têm valor quando ele é igual aos projetos de Deus. Mas quando os seus projetos são outros, Deus cata os seus projetos, joga no lixo e coloca sobre a mesa o querer dele. Aleluia, Jesus, tuas crianças. Dentro dessa mocidade, Deus vai levantar obreiros para fazer a obra. Deus vai levantar pastores, presbíteros, diáconos, mulheres, esposas de pastores para fazer a obra. A vida de vocês não será na cidade natal, mas será aonde o Senhor assim ordenar. Natan chega para Davi e fala: Davi, eu falei o que estava no meu coração, mas agora eu venho falar o que o Senhor me ordenou. Você não vai construir a arca, Davi. Você não vai construir o templo. O Senhor manda te dizer que você não vai construir. Davi fica angustiado, eu imagino. E o Senhor fala para ele: o Senhor não vai permitir, porque a sua mão está contaminada e suja de sangue. Sabe o que estava nas mãos de Davi? Sangue humano. Sobre este sangue estava o pecado da humanidade. Sobre este sangue estava a desobediência lá no jardim do Éden, de Adão e Eva. Sobre este sangue estava o pecado quando Caim matou Abel. Sobre este sangue estava a idolatria de Israel. Estava o pecado da humanidade. Davi era segundo o coração de Deus, era. Davi era a imagem e semelhança de Deus, era. Mas só que ainda tinha algo na sua vida. Tinha um pecado que precisava ser liberto. Davi era o querer de Deus, era a imagem de Deus, era. Mas Deus amava Davi, mas amava mais alguma coisa ainda. Segurava Davi para ser completamente o que o Senhor precisava. Davi representa eu e você. E a promessa foi feita que através da linhagem de Davi, o Senhor levantaria alguém que construiria um templo para a presença de Deus habitar. Eu imagino Davi chamando Salomão e dizendo: meu filho, aqui está o projeto da arca, aqui está o tesouro, o dinheiro, tudo que você precisa. E o Senhor disse que é para você fazer. Que o seu reino seria firme, que ele seria contigo e não retiraria de você a tua presença. Davi morre, Salomão assume o reinado, agora começa a construir o templo.
O povo de Israel passava pela construção do templo, olhava e dizia: Natã tinha razão. Este aí, o filho de Davi, está construindo um templo e ele está ficando bonito. Eu imagino o povo contando os dias para que aquilo ficasse pronto. Salomão crescia cada dia mais diante da presença de Deus. Salomão crescia tanto na graça, na sabedoria. As nações vizinhas olhavam para Salomão e admiravam porque o Senhor era com ele. Até então toda a promessa feita por Natã estava se cumprindo na vida de Salomão. No dia da inauguração do templo, Salomão reúne todo o povo, todo o sacerdote e levita, e começa a clamar ao Senhor e apresentar aquele templo. A palavra do Senhor fala que a glória de Deus encheu aquele lugar de uma tal forma que ninguém conseguia ficar dentro do templo. A glória de Deus começou a se manifestar. O sacerdote, o único que podia entrar nos santos, que poderia ter acesso ao sacrifício, não conseguiu ficar dentro, porque a glória de Deus era muito grande naquele lugar. A glória de Deus se manifestou de uma tal forma que a história de Israel chegou a todos os cantos da terra. O povo estava conhecendo. Passavam-se os dias, os cultos diários no templo e a arca de Deus lá dentro. Mas passados-se uns anos, houve-se uma notícia: Salomão levantou outro altar a outros deuses. Eu imagino Israel, o povo daquela época, dizendo: mas espera um pouquinho, mas Natã não falou que era ele que ia, o seu reino seria perpétuo? Não foi Natã que falou que Salomão seria o homem que Davi não conseguiu ser? Mas Salomão também era homem, estava sujeito ao pecado. Depois veio Roboão, filho de Salomão. Alguém poderia dizer: agora vai se cumprir a profecia, mas não. Deus rasga agora o reino de Israel e entrega na mão de Jeroboão. O reino de Israel se dividiu. Passa-se os anos, passa-se os dias, e alguém olhava e via que ainda não tinha se cumprido em Israel a profecia de Natã. Porque todos os reis que tinham passado por aquele lugar, todos os reis que tinham governado aquela nação, eles tinham ainda uma falha diante de Deus. Mas sabe o que eu acho interessante? Que um determinado dia lá na cidade de Jericó, nas ruas de Jericó, tinha um homem que ninguém dava nada por ele. Tinha um homem que estava jogado no canto, aonde muitos passavam, olhavam para ele e diziam: não tem mais utilidade, ele é cego, ninguém consegue ajudar ele, está aí pedindo esmola. Mas só que da boca dele veio uma das maiores revelações dessa palavra. Da boca dele veio a revelação, veio a interpretação que Davi não conseguiu discernir, que Salomão, que o povo de Israel não conseguiu discernir. Da boca dele veio um grito dizendo: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Israel não conseguiu ver, o que Israel não conseguiu entender, Deus revela agora ao teu servo. Abra comigo o livro de Mateus. Abra comigo o livro de Mateus. As revelações não é para os grandes, as revelações é para quem diminui diante da presença de Deus. A glória de Deus não é para quem se acha grande, a glória de Deus não é para quem se acha maioral, mas é para aquele que se humilha dia após dia na presença de Deus. É para ele que está reservada a glória de Deus. Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 5. Salomão gerou Boaz de Raabe, Boaz gerou de Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou de Ruth o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, que foi mulher de Urias. Pula para o versículo 15.
Eliú gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Lê comigo também Mateus 1:20. Projetando ele isso em seu sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, preste atenção, José, pai de Jesus, filho de Davi, não temas receber Maria como mulher, porque é gerada do Espírito Santo. Sabe que Israel esperava? Um rei que descesse do trono do palácio real, que fizesse as vontades do povo. Mas a vontade do povo não é a vontade de Deus. Aquele que ninguém dava nada, ele veio. E ele veio para limpar a minha e a tua vida do pecado. O templo não tinha, Jesus não tinha interesse em fazer um templo de pedra, bonito de ouro, para que a presença dele viesse habitar. Jesus não tinha interesse. Os próprios discípulos olhavam para ele e diziam, Jesus, olha que bonito esse templo. Aí Jesus olhava para o templo e dizia, eu já sei qual é o final dele. Eu já sei qual é a história desse templo. Não ficará pedra sobre pedra. Muitas das vezes nós queremos investir nosso projeto em coisa que lá no futuro não vai ficar pedra sobre pedra. Mas o Senhor investiu em mim e em você, porque nós somos morada do Espírito Santo. Crônicas 17. Agora vai entender melhor o que nós lemos no início. Quando se completar os teus dias para se juntar aos teus pais, levantarei da tua semente depois de ti um dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me construirá um templo, não um templo de pedra, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. O trono de Salomão foi para sempre? O trono de Roboão foi para sempre? Não foi não porque eles caíram. Mas o trono de Jesus, ele dura até hoje. Tem mais. 13. Eu lhe serei por pai. Quem é pai? Deus. E ele me será por filho. Quem é o filho? O meu amor jamais retirarei dele, de Jesus, como retirei daquele que foi antes de você. Sabe quem é esse você? Sabe para quem Natan estava falando isso? Para Davi, que representava eu e você em pecado. Sabe quem foi rejeitado antes da criação do homem? Dentro desse contexto ele está falando de Saul. Mas sabe quem foi rejeitado antes da criação do homem? Sabe quem tentou ser maior do que Deus e ocupar o seu trono? Sabe quem foi expulso do céu por querer ser grande? Foi Satanás. Ele perdeu a oportunidade, mas só que tem um porém. Ele perdeu a oportunidade, e a oportunidade que ele perdeu o Senhor nos deu. Mas para nós recebermos essa oportunidade, nós precisamos limpar o nosso coração. Precisamos limpar esse templo para que o Espírito Santo venha habitar. O crente vazio não tem promessa. O crente vazio não tem a promessa de salvação. Aleluia. João 14. Ah, Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo. O povo estava preocupado, sabe por quê? Porque eles estavam desamparados, eles estavam abandonados pela lei e pelo sacerdote. Mas quando Jesus chegou, sabe o que ele fez? Ele estendeu a mão para o pecador. Quando ele chegou, a primeira coisa que ele foi, não foi mostrar que ele era grande, mas foi estender a mão para quem estava caído.
filho. A missão da igreja não é mostrar que ela é maior do que a outra, mas é salvar o pecador da morte, é salvar o pecador da condenação da morte. A missão da igreja é pregar a palavra. E quando eles receberam Jesus, eles estavam sozinhos, e Jesus agora se tornou o melhor amigo dele. Jesus se tornou a esperança dele, porque ele já não estava mais sozinho. Aqueles que eram cegos agora podiam ver. Aqueles que não podiam andar agora andavam por causa do Filho de Deus. E quando eles soube que ele ia embora, eles ficaram preocupados. O tema de vocês, que vocês nos passaram, foi esse. Aí Jesus conforta o coração dizendo assim: vocês não ficarão órfãos. Vocês já ficaram muito tempo sozinhos diante dessa terra, mas eu tenho uma promessa para vocês. Essa promessa possa vir. Vocês precisam tomar decisão. Vocês precisam mudar a sua vida. Você precisa mudar o teu comportamento. Você precisa mudar o seu jeito de falar. Porque quem tem a promessa de Deus, ele não trata e não anda como o mundo anda, mas anda como o Senhor assim o ordena. Olha o que o Senhor fala em João 14:20. Naquele dia, vamos ler o 19? Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Olha o que eu acho interessante aqui. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e em vós em mim, e eu em vós. Em Crônicas, Deus fez a promessa de enviar o seu Filho, e do seu Filho não retiraria o teu amor, a tua promessa. Agora o teu Filho que estava na terra, ele faz uma promessa para a igreja: eu não deixarei vocês, porque o Pai está em mim, eu estou no Pai, e agora vocês estão ligados em nós. Quem está ligado na videira não está sozinho. Quem está ligado na palavra não está sozinho. Agora a promessa nos alcançou. Diabo já não aparece mais, porque quem tem a promessa de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, Satanás já foi derrotado. Ele ficou para trás, mas nós agora somos um novo templo, uma nova morada de anjos do Senhor. Mas o homem ainda estava vazio. Faltava ainda alguma coisa na vida do homem. Jesus morre na cruz. Ele faz a promessa de enviar o seu Consolador. Como foi falado aqui, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Para o nosso melhor entendimento, abra comigo segundo Crônicas 6. Glória a Deus. Segunda Crônica 6:36. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra ele, entregares diante do inimigo, para que os leve cativo a uma terra longe ou perto, e na terra para onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos perversamente, procedemos em cometer a iniquidade. Se ele se converter a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra do seu cativeiro, para onde os levarem presos, e orarem voltado para esta terra, sabe qual era a terra? Jerusalém. E voltado para essa sua terra, e para esta cidade que conhece, e para este templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus, do seu assento da sua habitação,
da sua oração e a sua súplica, executa o seu direito, perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, ó meu Deus, esteja os teus olhos abertos aos teus ouvidos atentos à oração que fazes neste lugar. Sabe o que Salomão está falando aqui? Eu estou edificando este templo. Se porventura este povo se perder no caminho e pecarem contra o Senhor, e pedir perdão, misericórdia, e o Senhor quiser perdoar, nos traz de volta para Jerusalém. Nos traz de volta para Jerusalém. Nos traz de volta para este lugar, para que possa nós estarmos diante da tua presença, diante desse templo. Aí Jesus agora, quando está indo embora, ele vira para os discípulos e fala o seguinte: ó, eu vou honrar a oração de Salomão. Se cai aqui em Jerusalém, mas só que a salvação de vocês não vai vir deste templo aí não. A salvação de vocês não vai vir de levita, não vai vir de sacerdote, mas o renovo vai vir do céu, vai vir do meu Pai. Nós estamos na igreja pensando que o pastor pode fazer alguma coisa por nós, que cargo, que liderança pode fazer alguma coisa por nós, mas se você tiver a presença de Deus, você tem tudo para vencer nesta vida. O pastor não pode fazer nada por você, muitas das vezes os seus amigos não podem fazer nada por você, mas se você estiver na presença de Deus, Ele vai derramar a glória sobre a sua vida. Ele vai derramar um renovo sobre a sua vida. Você não vai mais andar sozinho, você não vai andar mais sozinha, mas você vai ter agora a presença do Senhor, que vai te guiar em todos os momentos, que vai pegar na sua mão e colocar você de pé de novo diante da presença de Deus. Sabe o que eu acho interessante? Que no jardim do Éden, o homem tinha hora marcada para falar com Deus. O Senhor vinha falar com Adão quando? No final do dia, na viração do dia. Começava o dia, surgia no coração de Adão a vontade de falar com Deus, mas tinha que esperar. Ela virava para Adão: Adão, meu marido, quando é que ele vai chegar? Já está chegando na hora, calma mulher, ele falou que vai vir, mas nós temos que esperar. Mas agora com o Espírito Santo, você não precisa esperar ele se manifestar. Sabe o que você tem que fazer? Dobra o seu joelho aonde você estiver, feche os seus olhos, abra a boca onde você estiver, porque o Consolador levará a sua palavra diante do trono de Deus. As suas orações serão levadas diante de Deus. Você não precisa mais esperar. Os olhos de Deus contemplam a sua vida em todos os momentos. Quando o tempo foi consagrado diante de Deus, e quando a glória se manifestou, a nuvem entrou pela janela, pelas portas, o sacerdote teve que correr porque não conseguiu estar dentro do templo. Porque por mais que estivesse na presença de Deus, eles ainda estavam em falha, estavam em pecado. Mas agora lá em Jerusalém estavam todos reunidos, como também foi falado aqui nesta noite. E eles estavam buscando o Consolador, porque Jesus já tinha ido. Aí eu imagino o pastor Nelson e obreiros que estão aqui, os discípulos dizendo um para o outro: nós estamos orando, temos a promessa de descer o Espírito Santo como desceu naquele templo, aquele dia. Temos a promessa de manifestar em nosso meio como foi manifestado aquele dia.
vida diante do altar, ele fica dentro, porque a presença começa lá dentro. Você não precisa ser um sacerdote, colocar uma roupa sacerdotal para provar que é um homem e uma mulher próximo de Deus. Mas o que testifica são os seus frutos. O que muda a sua vida, o que muda o seu caráter, é a testemunho da glória de Deus dentro de você, é a presença de Deus dentro de você. Enquanto eles estavam preocupados em morrer, o Senhor estava preocupado em encher o novo templo. O templo que Davi queria construir não era o templo que o Senhor queria, mas o projeto de Deus era limpar o meu e o teu coração, purificar a nossa alma, para que o Espírito Santo pudesse habitar. Atos dos Apóstolos, para nós já encerrar. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo que o Senhor trouxe agora o teu servo para pregar a palavra, para juntar tudo o que foi falado nesse culto? Você prestou atenção nos louvores? Alabastei, alabastei. A mensagem desta noite é para resumir aquilo que muitos crentes não ouviram no primeiro início do trabalho. A palavra é o resumo do que foi falado no início, através do louvor, através da oração, através da palavra. Ei, alabastei, alabastei. O Senhor quer encher crente aqui nesta noite. O Senhor quer encher você para fazer a diferença. Não tem como você fazer a diferença vazio. Não tem como o tempo vazio fazer alguma coisa. Mas se tiver a presença de Deus, faz algo diferente. Alabastei. Deixa eu falar uma coisa que o Senhor manda dizer. Eu tenho que falar. No dia que você não quiser mais esse lugar como congregação, no dia que você desprezar essa porta, sabe o que esse lugar vai virar? Um lugar de prostituição. Ou pode virar um mercado porque tem espaço grande. Se você não tiver a presença do Espírito Santo, você vai virar muitas das vezes uma pessoa que vem do seu corpo. Você vai virar um traficante, vai virar um drogado, porque você desprezou a presença de Deus. Não tenho nada contra, mas eu quero dizer, se tem alguém nos assistindo ou alguém ouvindo aqui, que o Espírito Santo também quer mudar a sua vida. Atos dos Apóstolos primeiro, oh, glória a Deus. Atos 1:4 diz assim: de certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes que não vos ausentasse de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, da qual de vir ouviste. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo dentro de poucos dias. Quando você toma a decisão, ai, recebeste o batismo de João Batista. Sabe o que o batismo de João Batista quer dizer? Receber a palavra. O Senhor me revelou aqui agora. Recebeste de João Batista o batismo nas águas,
Restaurará tudo nesse tempo o reino de Israel. Espera um pouquinho. Você recebeu a palavra de João Batista. Recebeu o Espírito Santo, que está preocupado com a restauração de Israel ainda. Você veio num congresso desse, recebe um renovo e está preocupado com que o casamento ainda não aconteceu? Você está preocupado ainda porque o que você quer ainda não aconteceu? É isso mesmo? Você ainda tem tempo, mocidade, para pensar nas conquistas dessa terra, sendo que você já recebeu o Espírito Santo. Sabe o que Jerusalém representa? O centro religioso desse Israel de um lado, desses teus sonhos de um lado, e volta a sua atenção para Jerusalém. E lhe disse: não te importa saber o tempo ou a época que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Fique tranquilo, os teus sonhos vão acontecer, mas buscar primeiro o reino de Deus. Deixa eu contar um testemunho rapidinho, já volto aqui para nós finalizar. Para vocês, olhem para mim. Eu estava na casa do meu sogro num determinado dia, pastor José Maria. E o vô da Lídia, Deus toma ele na mesa e diz assim: Rafael, você já leu a Bíblia toda? Eu falei: não. Lê. Porque eu tinha uma preocupação de ler a palavra e vou pregar e esquecer, vou estar muito livre. E eu falei isso para o Senhor. Sabe o que ele falou para mim na boca do vô da minha esposa? Lê a palavra, porque quando você abrir a sua boca, eu vou fazer você lembrar o que é necessário. Pastor Natanael me colocou para dirigir uma congregação e eu fiquei lendo a Bíblia. Eu corri. Eu terminei de ler a Bíblia numa terça-feira. E na quarta-feira eu tinha que estar na igreja e convidei um jovem para pregar. E adivinha o que aconteceu? O jovem não apareceu. Eu olhei para a irmã prega. Eu falei: não, irmã, estou com a garganta ruim. Ninguém queria pregar. Resumindo, eu preguei pela primeira vez naquele dia. Eu pregava e o Senhor fazia lembrar daquilo que eu tinha lido. Depois que eu assumi uma congregação, eu queria casar, mas as portas fechadas. Mas quando eu me dediquei à obra do Senhor, as portas se abriram. Você está preocupado com uma porta aberta e deixar a obra do Senhor de lado? O Senhor não vai abrir. Eu falei porque tem alguém que precisava ouvir isso aqui. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Fica, meus discípulos, aqui em Jerusalém e busca o renovo. Porque nós queremos sair para pregar, queremos fazer alguma coisa para Deus, ir para a Judéia, ir para Samaria vazio. Quando você receber renovo em Jerusalém, aí você tem liberdade para pregar a palavra onde o Senhor te ordenou. O Senhor manda dizer que Ele te trouxe aqui neste lugar para te encher do Espírito Santo. Porque quando terminar essa festa e você voltar para a sua cidade de origem, você vai voltar cheio do Espírito Santo. Aí você vai poder abrir a sua boca e falar lá em Curitiba e dizer que o Senhor foi contigo. Você vai poder abrir a sua boca e dizer que lá em Montes Claros o Senhor é contigo. Você vai poder abrir a sua boca e dizer em São Bernardo
aquele que enviou o seu Filho. Curva sua cabeça, eterno e soberano Deus. Ora, irmãos, ora. A tua palavra foi pregada neste lugar. O Senhor agora, meu Deus, vai me encher, o Senhor vai me confirmar. E aonde esta mocidade colocar os pés, o Senhor vai ser com eles. Aonde esta mocidade colocar as plantas dos pés, o Senhor vai ser com eles. Ó Espírito Santo, confirma nesta noite que ao terminar este congresso, que ao terminar esta festa, onde ele estiver, o teu nome possa ser glorificado através do testemunho da vida deles. Aonde ele estiver, a tua presença pode reinar sobre ele. Enche, Senhor, essa mocidade, enche os obreiros, enche essa igreja, para que o teu nome venha a ser glorificado. É o que nós te pedimos. Em nome. Deus abençoe os irmãos. Fique com essa palavra. Por mais que as coisas do mundo sejam bonitas, o maior tesouro para Deus é ver o seu templo cheio do Espírito. Porque templo parado não tem utilidade. Essa igreja aqui ela pode ser cheia, mas que utilidade ela tem? Sendo que os aflitos estão lá fora. Mas eu e você cheios de Deus, aonde nós pisarmos a planta vamos ver a diferença. Aonde você abrir a sua boca, Deus vai tomar você e vai falar o que é necessário.